Bom, vamos entender o exemplo 4, estruturação dos registros K230 e K235, OP iniciada em período anterior e movimentada no período de apuração sem ser concluída. Tá? Então, nesse artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K230 e K235 na produção interna, considerando o seguinte cenário: OP iniciada em período anterior e movimentada no período de apuração sem ser concluída. Tá? Então, uma ordem de produção ela pode atravessar, né, períodos de apuração e pode atravessar mais de 2 períodos de apuração. Tá? Então, a ordem, por exemplo, pode começar em outubro, as aquisições de materiais serem feitas em outubro para essa ordem. Aí, em novembro, ela sofreu um reporte da produção parcial, por exemplo, ela não ser concluída em novembro e ela continuar sofrendo mais reportes, mais movimentações em dezembro, tá? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma vedação nesse sentido. E é esse exemplo que a gente vai apresentar agora. Então, os cadastros seguem a mesma linha do que foi apresentado no exemplo 1, tá? Item produzido, bobina sacola plástica, os insumos consumidos na produção dessa bobina, a lista de materiais, o tipo de ordem extrusão, que está com a natureza produção interna. Vamos ao nosso exemplo, tá? Então, no passo 1, a gente tem que localizar uma ordem de produção que tenha sido gerada no período anterior ao período de apuração, que já tenha sofrido requisições pela produção no período anterior e que não foi encerrada. Tá? Depois, passo 2, reportar a produção parcialmente, sem encerrar a ordem dentro do período de apuração, e depois gerar a escrituração do bloco K. Okay? Vamos fazer esse exemplo aqui na nossa base de treinamento. Tá? Então, passo 1 é localizar uma ordem de produção, né, que tenha iniciado no período anterior, que tenha sofrido requisições pela produção no período anterior e que não foi encerrada. Tá? Eu tenho uma ordem aqui que está nesse cenário, que é a ordem 25. Essa ordem ela foi emitida em 17 de outubro, tá? Ela ainda não foi encerrada, nós estamos em novembro agora. Vou ver aqui as movimentações dessa ordem. Então, acessando aqui os relatórios de movimentação dessa ordem, eu vejo aqui que as requisições pela produção foram feitas em 18 de outubro, tá? Do polietileno de alta densidade, do pigmento master preto, do polietileno de baixa densidade linear, todas as aquisições feitas em 18 de outubro de 2018, ou seja, no período de apuração anterior, tá? Agora eu vou para o passo 2, tá? O passo 2 é fazer um reporte da produção dessa ordem aqui, sem encerrar a ordem, né? Deixa eu ver aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo, esse reporte foi feito com 50 quilos, tá? Então vamos seguir aqui a mesma quantidade aqui no exemplo. Então eu vou desmarcar aqui o encerra a ordem, tá? Vou fazer um reporte de 50 quilos agora em novembro, em 27 de novembro de 2018. Vou salvar. Ok, o sistema vai confirmar que as movimentações geradas, estou dando entrada em 50 kg da bobina sacola plástica, o sistema está fazendo a apropriação pela produção dos materiais, né, utilizados nessa produção de forma proporcional. Ok, vou salvar aqui. Ok, salvei. Tá? Se nós avaliarmos aqui a nossa ordem 25 aqui, ela ainda não foi encerrada, né? Eu tenho um saldo a produzir aí de 50 quilos, né? Porque a minha quantidade planejada é de 100 quilos, eu fiz um reporte parcial de 50, então tenho um saldo a produzir ainda de 50 quilos, ok? Vamos agora na nossa tela de SPED fiscal bloco K. Eu vou aproveitar essa apuração aqui que já está cadastrada de novembro, eu vou processar essa apuração. Processou aqui a apuração e vou gerar aqui, fazer o download do arquivo do SPED fiscal. Ok? Então vamos abrir aqui o arquivo, vamos localizar aqui nesse arquivo o registro K230 da nossa ordem, tá? É a ordem 25, né? Tá aqui, localizei ele,
Tá? Então, quais são os destaques aqui, né? Primeiro, a data de início da ordem, ela está num período de apuração anterior, né, a novembro, então foi 17/10 de 2018. Outro ponto, repara que a data de conclusão da ordem ela está vazia, né, porque a ordem não foi encerrada no meu período de apuração de novembro, tá? Por isso que esse campo aqui está vazio. Esse campo aqui ele informa a data de conclusão da ordem, a ordem não foi concluída ainda. Aqui está o código da nossa ordem de produção, o produto que foi fabricado e a quantidade que foi produzida aí no período de apuração, né? Então nós fizemos um reporte parcial, né, de 50 quilos, e é exatamente essa quantidade aqui desse reporte parcial que está sendo escriturada aqui na quantidade de produção acabada aí dentro do período de apuração de novembro, ok? Vamos voltar aqui para o nosso artigo. A gente tem um exemplo similar ao que foi apresentado. E aqui vamos entender os destaques. A data de início da ordem escriturada no período de apuração anterior. A data de conclusão da ordem não foi escriturada, no caso 230, pois a ordem não foi concluída no período de apuração. A quantidade da produção acabada foi escriturada com valor 50, né, no caso 230, e os registros K235 não foram escriturados no período de apuração. Esse outro destaque importante, né? Então, voltando aqui para o nosso artigo, né, para o nosso arquivo, na verdade, desculpa, perceba que nós não temos nenhum registro K235 aqui abaixo, né, do K230, tá? Por quê? Porque os insumos consumidos, né, nessa produção foram requisitados para a ordem no período de apuração anterior, tá? Foram requisitados, se não me engano, em 18 de outubro, tá? Então eles foram escriturados no período de apuração de outubro, tá? Então não há de se falar em escriturar esses insumos consumidos no período de apuração de novembro, tá? Porque as requisições foram feitas em outubro.